Estamos aqui com o advogado Adilson Silgueiro, o James Bond prudentino, sempre com compromisso com a verdade. Recentemente ele foi entrevistado pelo pastor Reginaldo Nunes, pela Rádio Paulista, no programa De Frente com a Verdade, onde ele abriu a caixa de Pandora da Câmara Municipal de Presidente Prudente. Vamos falar um pouco quem é o Adilson, o que ele fez e um pouquinho da política prudentina. Boa tarde, Adilson. Boa tarde, Cheslak. Boa tarde a todos os ouvintes e as pessoas que participam do sentido horário, que acompanham a política prudentina e a política nacional. É importante sabermos o que ocorre na nossa cidade. Correto. Adilson, a gente gostaria de saber como você começou na política. Eu comecei cedo. Eu sou apaixonado por política desde garoto. Eu fui presidente do Grêmio Estudantil da Escola Monsenhor Sarrion, mas comecei junto com a questão trabalhista. Quando eu fiz Senai, eu estudei Senai lá e a gente participou do Centro Cívico, e por ter sido um bom aluno, fui indicado a trabalhar como aprendiz mecânico na empresa de transporte Andorinha S.A., que é uma empresa que orgulha a cidade de Presidente Prudente. E na Andorinha, eu fui eleito membro da CIPA, que é o Conselho Interno de Prevenção, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. E eu, como cipeiro, era um combativo para defender os trabalhadores, para que eles tivessem os EPIs, que é o equipamento de proteção individual, e tivessem boas condições de trabalho. E até por conta dessa minha atuação, fizemos um dia de greve na Andorinha, isso foi em 1985, 86. Fizemos um dia de greve na Andorinha e ao mesmo tempo eu participava ativamente do movimento estudantil. E além de ter sido presidente do Grêmio Estudantil do Monsenhor Sarrion, eu fui presidente da comissão ProUmes e aí a gente não parou mais. Depois de ter feito essas atividades, ingressei no curso de Direito, onde fui presidente do Grêmio, fui presidente do Diretório Acadêmico 3 de agosto. E como presidente do Diretório Acadêmico fizemos uma série de atividades, dentre elas a paralisação na rodovia, que culminou com o nosso pedido, com reunião com o deputado então Mauro Braga, onde foi feito, o governador fez ali aquele viaduto que hoje o pessoal passa ali pelo Pouso Jabur e atravessa embaixo do pontilhão para poder adentrar a faculdade. Na época não era assim. As pessoas atravessavam a rodovia, muita gente morreu ali, se acidentou ali, e graças ao trabalho do Diretório Acadêmico, nós conseguimos que o viaduto fosse feito através do então deputado. Isso deixa a gente contente. Fui presidente do Conselho de Segurança Comunitária, do módulo 14, já fui presidente do bairro, presidente do Conselho da Associação de Vendedores de Veículos de Presidente Prudente, participo ativamente do carnaval, gosto de futebol, enfim, eu sou um cara do povo, eu gosto de estar junto com o povo, porque o povo é a voz de Deus e eu gosto de estar onde Deus está presente. Correto, você também você assim, foi um político bem assim atuante, inclusive você ganhou 2 vezes o prêmio de vereador mais atuante aqui de Presidente Prudente, também é autor do projeto Ficha Limpa, e também você, na época, queria diminuir o salário dos vereadores, né? Correto. E você foi assim autor também de alguns trechos polêmicos, né? Então a gente gostaria de saber, uma dessas, vou falar do que você mesmo disse, que o Valmir Pinto ele é o Cunha de Prudente. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho disso. Eu, quando assumi a Câmara, eu assumi para trabalhar. E eu fui o único vereador eleito pela coligação do professor Agripino Lima. E o Tupã fez 12 vereadores, eu fui o único eleito contrário. E aí a gente acabou sendo deixado de lado em várias situações, dentre elas das comissões. E eu não participava de nada do que a Câmara fazia, assim, dos acordos e tal. Eu sempre ficava de lado porque nunca... Talvez porque a gente já tinha a postura de não concordar, não estou dizendo que eles fizeram coisas erradas, mas de não concordar com o que não era certo, e aí não me chamaram para participar de nada. Mas nesse sentido a gente fez uma série de projetos. Fui o autor do Ficha Limpa, onde algumas pessoas que participaram do cargo de confiança tiveram que sair, porque na época a lei exigia que nós
políticos tivéssemos uma ficha limpa, mas não exigia daqueles que assumiam os cargos comissionados na administração. E ali tinha pessoas que não tinham ficha limpa, tinha pessoas que tinham condenação. Se tinha condenação, não podia estar no cargo público. E aí a gente fez o projeto Ficha Limpa. Hoje é extensivo, hoje é um projeto nacional. Hoje foi feito um projeto pelo Congresso, estendendo a todos os brasileiros independentes. Não precisa fazer projeto, mas na época precisava. E aí, com esse projeto, várias pessoas que não gozavam de uma conduta proba, ilibada, tiveram que deixar os cargos. E além dessa questão do projeto Ficha Limpa, eu fui autor de uma série de proposituras, eu fui relator da CPI da Saúde. Até hoje, para vocês terem uma ideia, a Câmara não leu o meu relatório. Eu pedi punição ao então secretário Sérgio Cordeiro, e eu quero dizer aqui que eu respeito o Dr. Sérgio, foi um secretário atuante, mas que no entendimento meu cometeu alguns deslizes à frente da secretaria. Por conta disso, nós pedimos responsabilidade a ele, aos secretários adjuntos, o Dr. Nereu, a alguns coordenadores de unidades. Fiz o projeto, o pedido para a gente poder fechar a Câmara Municipal. Hoje a Câmara está na Washington Luiz por causa de mim. Porque um dia eu cheguei no promotor, Dr. André Tufi, e falei: doutor, não dá para a Câmara funcionar sem a BCB, sem acessibilidade. A cozinha é um cubículo. Eu falei assim, uma hora vai morrer alguém. Eu falei, não dá para funcionar. E aí ele falou, faz o pedido que a gente fecha a Câmara. E eu de fato fiz o pedido, e a Câmara foi feito um TAC, deu-se um prazo para que a Câmara saísse do local onde está, e hoje ela está na Washington Luiz. Além disso, fiz um pedido para que nós tivéssemos uma CPI do radar. Houve um inquérito criminal por parte da promotoria, onde na cidade de Votorã, uma especialista de trânsito disse de forma clara que em Presidente Prudente havia sido feito um direcionamento para favorecer a empresa vencedora do certame licitatório. E aí, com base nisso, me reuni com todos os vereadores, li aquilo que a especialista de trânsito falou e falei, gente, nós precisamos fazer uma CPI, porque nós vamos apurar a irregularidade. Na época a quilometragem era 50 por hora, eles aumentaram para 60 por hora e os vereadores não aceitaram fazer a CPI, como nunca quis investigar nada a Câmara de Presidente Prudente. Não cumpre a sua função legislativa, tanto de legislar quanto de fiscalizar. E por conta disso, e de uma série de outras denúncias, fui o autor da denúncia contra irregularidades no sorteio, credenciamento de sorteio das casinhas do João Domingos, do Cremonese. Várias pessoas estavam em situação irregular, com CPF inválido, pessoas que tinham casa pegaram casa, pessoas com empresa pegaram casa, enfim, eram várias as denúncias. Tentamos fazer CPI, a Câmara, como sempre, não quis fazer. Levei ao conhecimento do Ministério Público Federal, que instaurou o devido procedimento, e algumas pessoas perderam suas casas por conta de estarem irregulares. As denúncias que chegavam para mim, eu dava encaminhamento a todas elas. Mas infelizmente não encontrava por parte dos meus pares recepção daquilo que era a nossa obrigação. Qual é a função do vereador? São duas, definidas constitucionalmente, que é legislar e fiscalizar os atos do Executivo e do Legislativo. E a Câmara não investiga. Como a Câmara não cumpria com a sua função, eu falei, não é justo, nós estamos enganando a população. Eu falei, se nós temos duas funções e a gente não cumpre, eu falei, a gente não merece receber o salário. Eu sou advogado, o Dermos é aposentado do Exército, o doutor Eno é médico, ele clinica de manhã, de tarde e de noite. A Alba Luciana é professora, ela dá aula de manhã, de tarde e de noite. O Isaac Silva trabalhava na Sabesp, de manhã e de tarde. Enfim, cada um ali tinha a sua profissão. Eu falei assim, se a gente não está cumprindo nossa função, nós estamos enganando a população, então a gente não merece receber, vamos reduzir o salário. Esse foi o motivo que levou os vereadores a tomar uma posição drástica contra mim. E aí a gente fez a proposta para poder reduzir o subsídio dos vereadores. Não conseguimos levar avante e a Câmara acabou inventando um motivo contra mim e vindo a cassar o mandato que a gente exercia com muita dignidade e propriedade, o que nos levou a ganhar por 2 anos consecutivos o prêmio como o vereador mais atuante de Presidente Prudente. Uma coisa que a gente gostaria de frisar, porque assim, Adilson,
Você foi assim um vereador muito atuante no pouco espaço de tempo que você teve como vereador e foi bastante polêmico, inclusive, diga-se de passagem, as CPIs, o que houve de investigação, o que houve assim imprudente foi na sua gestão, foi quando você foi vereador. Depois disso não teve mais, acabou, não teve mais CPI, investigação. Se nós tirássemos a Câmara Municipal de Presidente Prudente caminharia muito bem e melhor. Porque se o vereador não cumpre com o seu papel, está dando despesa para o município. É uma despesa que pode ser feita investimento em creche, escola, em praça, em tudo. Eu queria menos para pagar vereador omisso, que não cumpre com a sua função e com o seu trabalho. Eu queria fazer assim, porque vários pontos de 2 anos atrás, que faz mais ou menos uns 2 anos e pouquinho que você deixou de ser vereador, mas você ainda continua atuante. E uma coisa que me chama muita atenção é que você foi assim muito bem votado, mesmo sendo cassado. Então você teve assim uma votação bem assim grande, perto do que a gente imaginava. E uma coisa assim, eu queria esmiuçar vários trechos polêmicos de 2 anos atrás que hoje estão vindo à tona. Correto. Inclusive, uma das coisas que você citou lá atrás, houve uma denúncia recente sobre o Dr. Enio, porque foi feito um aumento para os vereadores sem audiência pública, né? E hoje está implicando no Ministério Público uma possível até punição, perda de mandato. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho isso. Eu só quero responder uma pergunta que você fez anteriormente e eu deixei sem responder. Eu falei que o Valmir, então vereador na época, hoje secretário, era o cunha de Presidente Prudente, porque todo mundo conhece o cunha. É aquele que está preso lá na Papuda. E ele foi um grande articulador, enquanto presidente da Câmara, para o seu benefício particular. Ele usou o cargo para se beneficiar. E foi isso que o Valmir fez como vereador e como presidente da Câmara. Ele usou o cargo para colocar o filho dele na CIOP. A denúncia que chegou até mim é de que o filho dele foi nomeado pelo pai para ganhar 12 mil reais. Não era 12 mil, ele ganhava menos de 8. Mas eu falei para o Valmir, ou você tira seu filho, ou eu te denuncio. E aí ele tirou o filho dele de lá. Ele quis comprar um prédio na Washington Luiz de um amigo dele. Ele apresentou a pessoa para a gente como sendo amigo dele. Pelo valor de 8 milhões de reais. Eu fui verificar as informações recebidas, de que o prédio valia entre 4 e 6 milhões, mas nunca 8. Nessa questão, o vereador Sidão Mendonça, então, meu amigo de infância, eu nasci no Jardim Brasília, morei até os 13 anos na rua Porto Alegre 240, e o Sidão Mendonça, meu amigo de infância, um dia chega para mim e fala: Dilson, vamos aprovar aquela compra, a gente ganha 200 mil reais cada um. E eu falei: Sidão, faz de conta que você não falou isso para mim. Eu falei assim: você é meu amigo de infância, velho. Eu não entrei na Câmara para pegar dinheiro. Eu vou continuar com a mesma postura que eu entrei. Eu vou sair daqui de cabeça erguida, sabendo que amanhã Deus, quando me julgar na minha morte, pode me punir por vários pecados meus, mas nunca por eu ter sido um vereador venal, um vereador corrupto. Eu falei assim: faz como você não falou isso para mim. E aí virei as costas e ele falou em 2 situações, ele sabe disso. E aí, assim, numa das 2 situações eu perguntei para ele quem havia sugerido para ele me oferecer o dinheiro, se os vereadores ou o dono do imóvel, e lembrando que ele não conhecia o dono do imóvel. O dono do imóvel era amigo do Valmir até então, essa foi a informação que nós tínhamos. Ele disse que foi o dono do imóvel, mas enfim, de qualquer forma, a gente observa que a Câmara que veio a caçar o mandato da gente é formada por pessoas que estão cheio de processo. O Geraldo da padaria responde um processo, e eu até dei o número do processo na entrevista, responde um processo porque ele era correspondente bancário da associação comercial, se apropriou do dinheiro da associação comercial, o cliente e sócio da associação ia lá, pagava, ele recebia o dinheiro, colocava como não pago, ficava com o dinheiro para si. Isso deu um problema muito grave para a associação comercial, que depois teve que pagar todo mundo. E para a associação não instaurar um procedimento criminal, fez um acordo com ele
ele deu cheques, o cheque dele voltou, até hoje não pagou. Essa é a postura de um vereador que me caçou. O vereador Natanael teve um TAC que ele não cumpriu com a promotoria pública por conta da compra de um sítio, e além disso foi interceptado numa gravação telefônica dizendo que havia recebido dinheiro da empresa Sabesp, e aí está sendo feito um inquérito contra ele. O vereador Isaac Silva respondeu a um processo sob a alegação de que havia dividido salário com uma assessora, e ele ganhou o processo, mas ele respondeu o processo, ganhou porque ela tinha devolvido os cheques que estavam na posse dela, essa foi a alegação dela. Enfim, então assim, essas foram as pessoas que levaram a minha cassação. No dia que nós fizemos, eu não sei se eu estou atropelando ou não os assuntos, Cheslar, de qualquer forma, no dia que, numa das oportunidades que eu tive de conversar com os vereadores, eles falaram: Adilson, o Dermes falou: Adilson, você fez um projeto para reduzir o salário dos vereadores. Eu falei: Dermes, a gente está enganando um pouco, cara. Ninguém aqui fiscaliza nada, rapaz. Eu faço os pedidos para fiscalizar e ninguém leva para frente. Eu falei assim: você fez parte comigo da CPI da saúde e até hoje não lê no meu relatório. Eu falei assim: tem mais é que reduzir. O vereador Geraldo falou assim: Adilson, isso aqui é um grupo, cara. Nós somos um grupo e você nunca fez parte do nosso grupo. Você nunca participou com a gente de nada. Eu falei: meu amigo, eu não fui eleito para fazer parte do grupo. Eu fui eleito para defender a população, para fazer aquilo que eu acredito, aquilo que eu acho que tem que ser feito. E vou continuar fazendo meu trabalho desse jeito. E o Valmir, palavras do Valmir. O Valmir falou assim: Adilson, você sempre votou sozinho, pensando em você. Foda-se a Câmara. Você nunca pensou nos demais vereadores. Você vota pensando naquilo que você acha, naquilo que você acredita, e foda-se a gente. Eu falei: de fato, Valmir, eu voto pensando naquilo que eu acredito. Não porque eu quero que vocês se explodam, mas porque essa é meu jeito de trabalhar, essa é minha estratégia de trabalho, é a forma com que eu aprendi. Eu falei: se vocês acham que tem alguma coisa errada nessa forma, vocês têm que sentar comigo e conversar. Eu falei: mas nenhum de vocês colocou nessas questões que estão motivando a minha cassação, colocou algum fato de irregularidade. Aonde que está a irregularidade que eu cometi? Eu falei assim: porque a denúncia que chegou na Câmara contra mim, é importante que se diga, não foi feita pelos meus clientes, foi feita pelo Rocha, que era o PT, e eu quero isentar o PT. O PT quer isentar porque o PT não teve participação disso. O Rocha fez a denúncia, não sei, diz ele que o Marcos Vinha tinha feito o pedido, não sei se é verdade ou não. De qualquer forma, a denúncia partiu do Rocha. Os meus clientes nunca foram na delegacia reclamar de mim. Os meus clientes nunca foram na OAB reclamar de mim. Os meus clientes nunca ingressaram com ação contra mim. Muito pelo contrário, os meus clientes foram na Câmara, me defenderam, foram na polícia, me defenderam, vieram no fórum, me defenderam. Inclusive eu sou advogado, o Mauro e a esposa se separaram. Eu sou advogado hoje da mãe do Mauro, num outro processo que ela veio aqui e me procurou. Ou seja, eu continuo advogando para a família. Eu não tive problema com os meus clientes. O que aconteceu no período da cassação? Não sei se é para entrar nisso agora. Pode. Ou se é para entrar um pouco mais para frente. O que entrou? Eu era o único vereador que fazia um trabalho de combatividade. Eu cumpria o meu mandato. Eu cumpri aquilo para o qual eu fui eleito. E, ao exercer meu mandato com seriedade, com dignidade e responsabilidade, eu passei a incomodar. Passei a incomodar muita gente. A minha briga foi ampla. Aconteceu comigo a mesma coisa que aconteceu com o Hitler na Segunda Guerra. Ele abriu o flanco, saiu batendo na Rússia, na Alemanha, todo mundo, e não teve como aguentar. Eu bati em todo mundo e era sozinho. Eu não estou dizendo que o Hitler estava certo, não. O que ele fez foi um absurdo. Tinha que morrer um camarada que sai matando as demais pessoas. Eu acho o nazismo um retrocesso da humanidade, a maior imbecilidade que nós já tivemos. Enfim, eu estou só comentando da questão da briga. Eu briguei com a igreja quando eu fiz uma denúncia contra um padre por possíveis irregularidades. Fiz a denúncia na promotoria e acabei usando a tribuna para falar algumas verdades. Eu briguei com os vereadores, eu brigava com o prefeito. Não é que eu brigava, eu fazia solicitações daquilo que era certo ser feito, mas eu incomodava. E esse incômodo causou revolta de muita gente. E na política, gente, não se iludam. A mesma
coisa que a gente observa no Congresso Nacional, a gente observa nas câmaras de vereadores dos lugares mais diversos desse país. E a gente sempre vê um vereador ou outro sendo preso, um vereador ou outro sendo acusado disso e daquilo. Na Câmara de Prudente eu causei uma série de revoltas. Por quê? Porque eu era o único que fazia oposição. Eu era o único que defendia a cidade. Hoje, o que você vê dos vereadores defendendo Prudente? Você não vê. Nesse ano, inclusive, os vereadores que se elegeram votaram a favor de aumentar o salário dos comissionados. Absurdo isso. E essa questão que você colocou, Cheslak, de que o doutor Enio Perrone está respondendo o processo, não é só ele. Foi o seguinte, quando teve o aumento do subsídio do prefeito, vice-prefeito, secretário e vereadores, eu fui o único que votou contra. O único que votou contra. O Natanael veio falar comigo. Pessoal, vamos votar a favor, rapaz. Aprova esse negócio aí. Eu falei assim, eu não posso votar a favor de algo que eu sou contra. Eu falei, como é que eu vou votar a favor de algo que eu sou contra? Quer me caçar, pode caçar. Mas eu vou votar contra o projeto. Fui o único que votou contra o projeto. E aí, esse projeto foi aprovado de forma ilegal. Por quê? Porque a Câmara havia feito um projeto de lei dizendo que para aumentar o subsídio dos vereadores teria que ser precedida de uma audiência pública. E essa audiência pública não se realizou. Em não se realizando, o aumento está ilegal. A lei que determinou o aumento, ela é inconstitucional. A Promotoria Pública, através de uma denúncia do Josué Macedo, a Promotoria Pública instaurou uma ação civil pedindo que fosse cessado de forma imediata o aumento dos vereadores e que esse valor recebido a mais de janeiro até agora fosse devolvido. E aí o juiz deu liminarmente a questão, e aí eu quero parabenizar o doutor Sérgio Rosa, um juiz correto, probo, íntegro, que tem coragem de fazer a denúncia, aliás, de tomar atitude, porque a gente observa que o doutor Beraldo, em várias situações, sempre defendeu a prefeitura de Prudente. Enfim, o doutor Sérgio Rosa foi lá com coragem e votou e determinou, acolheu o pedido, deu a liminar, determinando que fosse suspenso aquele valor a mais. Na legislatura passada os vereadores recebiam 7.014 e nessa 8.000 e alguma coisa. Então esse valor de 7.014 para outro fosse cessado. Esse valor recebido em janeiro até agora fosse devolvido aos cofres públicos por conta de ter sido um aumento ilegal. O que a Câmara fez para tentar driblar essa situação? A Câmara aprovou uma nova lei dizendo que só precederia de audiência pública as modificações quanto ao número de cadeiras da Câmara e não de subsídios, para tentar burlar a lei e aí os vereadores se safarem. E o que a gente está fazendo agora? Agora nós estamos montando uma situação para que os 12 vereadores da legislatura passada que causaram o prejuízo, porque o prejuízo não foi causado nessa legislatura, mas sim na legislatura passada, sejam chamados à responsabilidade. Bem como esses vereadores que estão exercendo o mandato, que são da legislatura passada, têm que perder o mandato, porque cometeram uma ilegalidade. Então, assim, nos próximos dias, acredito que vai ser feito um trabalho nesse sentido. Então, o que a gente observa é que os vereadores que fizeram uma cassação de um mandato de um vereador que foi eleito com muita dignidade, trabalhou com seriedade, estão todos envolvidos em alguma coisa que não é legal. O doutor Enio Perrone, o que motivou ele a votar contra mim foi um fato de eu tê-lo chamado de covarde numa sessão da Câmara, por conta dele não se posicionar nunca a favor da população. Você nunca vai ver o doutor Enio fazer pedido para investigar nada, você nunca vai ver o doutor Enio querer apurar nada, porque ele faz parte de um grupo que não quer isso. Ou seja, ele tem uma definição e uma vocação política que não é a favor daquilo que é claro. Uma coisa que eu queria até dar uma ênfase aqui, Adilson, a gente entende, aliás, a gente sabe que a Câmara é feita para fiscalizar o prefeito, fazer leis, coisa e tal. Só que assim, uma coisa que é interessante, o prefeito não caça vereador, só que aqui em Prudente parece que anda meio que na contramão. Foram caçados 2 vereadores, você no caso, e o Marcelo Trovani.
que também foi vereador, também foi atuante igual você, só que o que me chama a atenção é que os vereadores eles têm que fazer CPIs, coisas e tal, e eles não fazem essas CPIs. O que a gente tem visto é eles se valorizarem a distribuição de dinheiro para entidades filantrópicas para fazer política para si próprios, né? Então a gente tem acompanhado, a gente tem visto que é o caso aí de vários vereadores que recebem aquele valor e repassa para entidades, né? No caso aqui do vereador Marcelo Trovani teve uma coisa parecida, ele também ficou isolado, aconteceu de ir contra algumas coisas lá e acabou sendo cassado. O que você acha dessa atitude da Câmara aqui de Prudente? Bom, primeiro eu quero falar que eu não gosto do Marcelo Trovani, eu tenho minhas reservas com relação a ele, mas a cassação dele foi um absurdo, porque ele, numa conversa pessoal que estava tendo com mais algumas pessoas, essa conversa foi gravada e foi levada para a promotoria e depois colocada na mídia. E ele dizia nessa conversa que, segundo informações que ele tinha, vários vereadores haviam recebido mais de 100 mil reais para aprovar a CIOP. A Câmara, ao invés de abrir uma investigação para apurar essa denúncia de que de fato havia a compra para provar a sua instalação, a CIOP, o que a Câmara fez? Caçou o cara que falou isso, calou a voz do cara que falou isso. Ao invés de ela ir lá buscar informações e averiguar se procedia ou não a denúncia, porque esse é o papel da Câmara, não, ela simplesmente falou assim, esse cara está incomodando, vamos tirar ele. E aí tirou o Marcelo Trovani da Câmara, na minha opinião, de forma absurda, vergonhosa, mais uma situação que mostra que a Câmara de Prudente, ela é o que tem de pior, eu acho, das câmaras do Brasil. E aí eu vou dizer, com relação a essa questão das verbas que você falou, é importante que diga que eu estava falando que a minha cassação envolvia muita gente. No dia que eu fui conversar com alguns vereadores, eu fui conversar com a Elza, a vereadora Elza falou assim para mim, Dilson, eu sei que você não fez nada de errado, a gente está acompanhando, eu queria falar com os seus clientes, os meus clientes foram no dia lá da cassação, xingaram todos os vereadores, inclusive disseram que o Valmir lhes ofereceu um terreno para que ele tivesse uma casinha de 3 cômodos, para que ele mudasse o depoimento contra mim. E aí Elza falou assim, mas eu não posso ir contra o prefeito. Na onde o prefeito mandar, eu tenho que votar. A Elza acabou votando para me cassar. O vereador Ivan Júnior, que é da Renovação Carismática, que foi eleito com a proposta de algo diferente na Câmara, disse para mim, Adilson, eu não posso votar contra o Tupã, porque o Tupã me dá uma verba de 150 mil por mês. Essa verba eu uso para algumas entidades, dentre elas a Renovação Carismática, e eu quero aqui dizer que a Renovação Carismática não tem nada com isso. A Renovação Carismática é uma entidade de Deus, prega a palavra de Deus, merece o respeito de todos nós, mas o vereador Ivan disse que essa verba que ele recebia, ele repassava para a Renovação, que era quem dava os votos para ele, e por isso ele não podia perder essa verba, e aí não podia votar contra o Tupã, mas que ele ia analisar e no fim acabou votando para me cassar. O vereador Isaac Silva, que eu disse aqui que respondeu um processo contra uma secretária, Ângela, por divisão de salário com a sua funcionária, o vereador Isaac disse para mim, aliás, ele não gosta muito de cumprir o que diz, ele disse para mim, na casa dele, na presença de um outro colega, que ele não ia votar contra mim. Que a mãe dele, que nunca fez pedido nenhum para ele, pediu para ele não me cassar. E ele acabou me cassando. Assim como ele se comprometeu com os trabalhadores na UAB, de forma pública, que não ia votar contra os trabalhadores, e votou contra os trabalhadores na reforma trabalhista que foi feita, e que, na minha opinião, vai prejudicar sobremaneira muitos trabalhadores nesse país. Então, assim, a gente observa que essa questão da verba é algo que dá uma sedimentação e dá condições de muitos vereadores fazer média com aqueles que o elegem. E é uma das formas que o camarada tem, a prefeitura tem, de poder manter o vereador seu aliado, além do fato de que cada vereador tem cargos lá na administração. Uma coisa, Dilson, a gente está vivendo um momento político muito interessante, onde está tendo muita investigação, muitas denúncias,
E uma coisa que chama a atenção é que a população em geral está pedindo, inclusive para 2018, renovação. Todo mundo pede renovação, que com os mesmos não dá, que está complicado, que é difícil. Como é que você entende, nas últimas eleições, 70% da Câmara permanece a mesma, teve apenas 4 novos nomes na política prudentina? Essa questão de renovação é um problema, né? Porque teve eleição agora para governador, acho que no Piauí ou Amazonas, não me lembro, e se elegeu um que já foi governador em 1970, 80, ou seja, um camarada com mais de 70 anos de idade. Então essa renovação é relativa. Por que o vereador acaba tendo mais facilidade para se reeleger do que aqueles que vão iniciar um trabalho? Porque o vereador ele faz atendimento pessoal para várias pessoas. Qual que é a função? É fiscalizar e legislar. Mas o que ele faz? Ele faz o assistencialismo. Então, o décimo da saúde usa o cargo para conseguir agendamento médico, para conseguir receita, para conseguir remédio. Esse é o papel do vereador? Não, isso eu faço como advogado. Fiz várias ações de alto custo para várias pessoas sem cobrar nada, porque a gente faz essa ação pro bono para poder ajudar várias pessoas que precisam de tratamento, de remédio. Fiz uma ação, inclusive, gratuita para o vereador-geral da padaria, para uma eleitora dele que tinha problema de fralda geriátrica, conseguir que o Estado custeasse as despesas da fralda geriátrica, e ela precisava mesmo dessas fraldas, ela não tinha condições de comprar, mas eu fiz para atender o pedido desse camarada, que acabou votando para me caçar. Enfim, então o vereador ele faz vários atendimentos pessoais, resolve um problema de IPTU de um, resolve um problema na habitação de outro, resolve um problema na Secretaria do Desenvolvimento Econômico de outro, enfim, e assim vai indo. Esses atendimentos pessoais, a pessoa que recebeu essa ajuda, ela se sente, de certa forma, obrigada ou vinculada àquele vereador por ter lhe ajudado. Ela também não tem consciência de que aquilo que o vereador está fazendo não é o papel dele. Ela acha que o vereador está fazendo uma coisa bacana para ela. Ele está fazendo uma coisa bacana para ela, mas ele não está cumprindo o seu mandato, não está cumprindo a sua obrigação. E aí ele acaba tendo mais vantagens que os demais. E o vereador sempre sai com mais de 1000 votos. Ele sempre sai com mais de 1000 votos. No meu caso, você colocou uma questão que merece uma explicação. Você falou da eleição passada. Eu, na minha atuação como vereador, eu acho que eu fui o cara mais traído que teve aqui em Presidente Prudente. Primeiro começou com o Cal. O Cal era meu assessor, uma pessoa muito importante na minha vida, no meu partido, pediu para que eu mandasse o Cal embora, porque ele havia ingressado com uma ação, e eu não mandei. Falei, eu não posso mandar esse camarada embora, porque o cara está sem emprego, está numa situação difícil, não posso mandar embora. Ele tinha acabado, inclusive ele, no exercício da minha atividade, ele como assessor, ele acabou batendo numa mulher, foi condenado por agressão, e essa condenação, inclusive a mulher dele acabou separando dele, fez a separação, não estou falando que a agressão foi nela, mas fez a separação. Ele ficou morando inclusive numa casa que eu tenho, sem pagar aluguel, sem pagar água, sem pagar nada durante vários meses. E o Cal se aproximou do Valmir, que ele tinha uma amizade muito próxima com a secretária do Valmir, e depois, por conta até do Valmir ter muito vínculo com a então esposa do Cal, acabou se aproximando e acabou fazendo todo um trabalho contra mim. Junto com ele, o Cleiton Santos, que era meu assessor. O Valmir colocou na cabeça do Cleiton que se eu fosse cassado, ele assumiria a vaga no meu lugar. O Cleiton estava desempregado quando eu levei ele para trabalhar comigo. E aí o Cleiton acabou várias vezes chegando no meu cliente para que ele mudasse o depoimento dele. E quando esse depoimento, quando ele foi depor, a esposa dele foi depor, a filha foi depor, eles falaram assim: nós pedimos para o dinheiro ficar com o doutor Adilson por conta de um problema que eu tenho. Eu falei para ele que eu estava fazendo tratamento e que assim que terminasse o tratamento ele devolvesse o dinheiro para a gente. E ele devolveu tudo, com juro e correção. De 45 mil, devolvi 56.690 reais. Ou seja, não teve, e eu fiz nos moldes que eles me pediram, aqui nessa mesa. E aí, só que o camarada teve problema, a esposa largou dele, e ele foi morar na linha do trem. E aí ele estava sem morar, estava assim, numa situação difícil, e a Câmara se aproveitou dessa situação e ofereceram um terreno com 3 cômodos para ele. Uma das pessoas que ofereceu o terreno com 3 cômodos foi o meu assessor Cleiton.
Esse é o camarada que traiu a mim, assim como Judas traiu Cristo. Um camarada que mostrou que tem um perfil de traição, que não teve dignidade, não teve lealdade, não teve respeito para com aquele que lhe estendeu a mão. E aí, junto com essas outras questões, para vocês terem uma ideia, o José Rocha Sobrinho deu R$200 para esse cliente um dia deitar na Avenida Coronel Marcondes e dizer que eu devia dinheiro para ele e ficar gritando lá na Coronel Marcondes. Isso ele falou no depoimento dele, e que o Rocha, junto com outras pessoas, estão já sendo objeto de ação indenizatória. E aí o que acontece? Mas essa traição primeira, um dia me liga o secretário Ney Rena, e eu quero aqui isentar o Ney Rena. O Ney Rena não tem culpa de nada disso. Ele, na condição secretário, me telefona um dia dizendo: Adilson, vamos arrumar um emprego para o Jean Matos. Eu falei assim: Ney, se alguém pode arrumar um emprego para esse rapaz, é você, que é secretário de obras. Eu falei assim: você tem condições. Eu falei assim: eu vejo ele pedir dinheiro para um monte de gente, inclusive você dá dinheiro para ele, o Busquet dá dinheiro para ele, o Vicente, enfim, tem um monte de gente que ele vai buscar 100 euros, então o Dermos dá dinheiro para ele, eu ajudo ele. Eu falei assim: um monte de gente ajuda ele. Eu falei: não precisa trabalhar. Enfim, eu falei: é um pedido seu, né? Ele falou assim: é um pedido meu. Eu falei assim: vou ver o que eu faço. A esposa do Jean estava desempregada, arrumei um emprego para ela na empresa de um cliente, para ganhar R$1.500, ou seja, resolvi um problema que ele tinha. E o Jean, por conta disso, e ele tinha as pretensões dele para a candidatura a vereador, várias vezes me ligava: o senhor não dá para você ir comigo em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. E eu ia. E saí em foto, ele acompanhou, ele era muito ligado ao Dermos, ele acompanhou o trabalho que foi feito na saúde, enfim. E aí um dia ele veio aqui no meu escritório, quando os clientes vieram aqui para receber o dinheiro que havia deixado comigo. Deixado porque eles pediram para deixar. E aí o que esse rapaz fez? Ligou para o Valmir: os clientes, o Adilson ficou com o dinheiro do cliente. Fiquei porque meus clientes deixaram. E aí o Valmir passou as informações para o Rocha, mas antes disso foram no Paço Municipal. Me parece que conversaram com o Tupã, conversaram com o Vinho, e aí essa denúncia o Rocha apresentou na Câmara. E culminou com isso que aconteceu. Então, assim, as traições que a gente vê em nível nacional, a gente vê aqui. As podridões que a gente vê em nível nacional, a gente vê aqui. E isso tem que parar. E é por isso que a gente não consegue renovar, porque infelizmente o camarada faz esse trabalho de assistencialismo e ele acaba deixando várias pessoas se sentindo compromissadas em votar neles por conta dessa ajuda que recebe. Uma coisa, Adilson, eu gostaria que você passasse para a gente, para o nosso leitor, aqui o nosso ouvinte, como é que você entende essas últimas eleições, onde a gente teve 3 candidatos nas eleições de 2016, emparelhados. Tivemos ali o Nelson Bugalho, ganhou com 1.034, o Sato, para o Nelson com essa diferença, 2.000 para o Agripino. Como é que se deu isso? Como é que você entende essa matemática? Só para mim finalizar a pergunta anterior sua, aí veio as eleições passadas, onde eu fui candidato. Quem levou o meu cliente na delegacia um dia para refazer um depoimento foi o Joilton Carlos e o assessor do Natanael. Levaram o meu cliente lá. Chegou lá, já estava um promotor, já estava um delegado. Olha a armação. E aí, esse Joilton foi, segundo informações, ele tinha uma amizade muito próxima com o Valmir. O Joilton, aliás, eu fiz uma defesa num processo para ele, em Martinópolis, por conta dele não ter pago uma dívida habitacional. E aí, fiz gratuito, nem minha gasolina para ir em Martinópolis ele pagou. Segundo informações, ele recebia uma verba para que fizesse um trabalho jornalístico para o Valmir. Enfim, não sei. De qualquer forma, esse Joilton, que fez um trabalho contra mim, foi o coordenador das publicidades, das veiculações, das propagandas do PMDB. Minhas propagandas eram boicotadas, eu quase não saía na televisão. Além disso, o Cal, o Cleito e outras pessoas fizeram uma campanha na cidade inteira de que eu estava inelegível. E por isso, muita gente, amigos meus, falou: Adilson, eu quero votar em você, mas você está inelegível, cara, não posso votar. E aí, por conta dessa campanha, a cidade inteira ficou sabendo disso. Eu perdi muito voto. E mesmo assim, eu tive quase 1.000 votos. Isso é uma votação maravilhosa por alguém que apanhou 6 meses
no rádio, jornal e televisão, por alguém que foi boicotado na televisão na campanha eleitoral, por alguém que sofreu uma campanha ferrenha daqueles que eram assessores, daqueles que eu ajudei, dizendo que eu estava inelegível, e ainda assim eu tive quase 1000 votos. Então eu me senti muito bem votado, me senti representado, respeitado pela população de Prudente, e isso me deixou muito feliz. Com relação à eleição do prefeito, essa é uma questão que envolveria muitas discussões, muitos argumentos e muitos debates. Eu tenho uma série de reservas com relação à urna eletrônica. Eu já vi vários vídeos, não estou dizendo que ocorreu isso, mas já vi vários vídeos de pessoas que manipulam a urna eletrônica. Independente dos motivos que levaram o Bugalho na eleição, ele é o prefeito de Prudente e nós temos que apoiá-lo. Nós temos que ajudar o Bugalho. Eu acredito no Bugalho, eu confio no Bugalho, eu acredito no seu compromisso com a cidade de Prudente, no seu espírito republicano, e sei que ele vai fazer um trabalho voltado para o interesse público. Isso é o que importa. Nós temos que apoiar o prefeito, nós temos que ajudar o prefeito a fazer um bom mandato, nós temos que ajudar os vereadores atuais a fazer um bom mandato, porque a cidade de Prudente é que vai ganhar por isso. Nós precisamos cobrar o governador para ter uma política diferenciada aqui no interior. Prudente não cresce. Tivemos aí uma série de casas construídas, e tem que ter as casas construídas, mas as pessoas não têm trabalho, não conseguem dinheiro para fazer muro de arrimo, muitas não conseguem nem pagar a parcela de 25, 30 reais que a Caixa cobra. Fizeram lá o empréstimo do cartão para poder mobiliar o imóvel, vários desses cartões ficaram inadimplentes por conta de não ter subsídio, recurso. E por que não tem? Porque não tem trabalho. E por que Prudente não tem trabalho? A gente tem aqui um corredor de sem terra, que afugenta o empresariado. Nós temos aqui mais de 23 presídios que afugentam o empresariado, sem falar que a via de acesso nossa para São Paulo ela é péssima. Aqui não chega a Castelo Branco, a Raposo Tavares ela é deficitária, e a gente não tem essa facilidade. E isso aliado ao imposto do ICMS, que no estado de São Paulo é caríssimo. Então o que o governador tem que fazer? Uma política diferenciada para o interior. E ele só vai fazer isso se o prefeito de Presidente Prudente, se a Câmara de Presidente Prudente, junto com os prefeitos e as câmaras das várias cidades da região, cobrar dele uma política diferenciada. E isso a gente não vê. A gente não vê o político trabalhando em prol da cidade, quanto mais em prol da nossa região. Coisa disso, hoje a gente tem visto a olho nu uma constante queda de braço entre a prefeitura e o legislativo. Eu gostaria que você explicasse essa situação. Prudente não tem essa quebra de braço entre executivo e legislativo. Deveria ter. Uma vez na tribuna da Câmara eu falei, gente, se nós todos nos unirmos aqui, o prefeito vai atender todos os pedidos e vai colocar iluminação lá na Paulo Marcondes que o café pediu, vai fazer o que fulano pediu, ou seja, o prefeito vai atender. Porque como você disse, o vereador caça o prefeito, mas o prefeito não caça o vereador. O que eu queria dizer... Não, mas eu só vou completar, porque eu sei o que você quer dizer. Você quer dizer dos 4 vereadores que fazem oposição. Não, o que eu queria dizer é o seguinte, hoje a gente vê que tem coisa que a gente não via no passado. O prefeito manda um projeto, é vetado, a Câmara manda um projeto, é vetado, quer dizer, um veta o outro ali, fica bem complicado. Essa questão de veto sempre tem. Eu vi esse dia, me parece que o presidente da Câmara disse que Prudente é a cidade que mais faz projeto inconstitucional. Que faça os projetos inconstitucional, mas que faça os projetos. Que peça CPIs, mas que peça CPIs, não faz nada disso. E a queda de baixo que a gente observa é que hoje tem 4 vereadores que fazem, em tese, um trabalho de oposição. No governo passado, o Ed Thomas tinha acho que 2 secretarias. Hoje o PTB tem acho que 4, o pessoal do PSDB tem 7, e o próprio prefeito deve ter 2 ou 1 secretaria. Ou seja, o PSB, que tem 3 vereadores, não tem nenhuma. Por isso eles fazem o trabalho de oposição. Não é porque são contra, não, é porque não tem cargo na administração. Se der cargo para o Ed Thomas na administração, acaba a oposição. Eu acho que o William vai continuar fazendo, eu acredito no William, estudei com o William no Sarrião, sei da sua integridade, sei do seu compromisso. Eu conheço o Adão, uma pessoa íntegra, bem intencionado, não tem experiência nenhuma política, mas bem intencionado. Eu conheço o Wellington Bozo, uma pessoa
combativa, guerreira, cheio de vontade de fazer um bom trabalho, está exercendo o cargo de suplente, mas bem intencionado. O Anderson Silva foi eleito para fazer um trabalho diferente, ele era combativo, ligado à entidade racial, sempre fez um trabalho voltado para essas minorias, para o pessoal que achava que merecia uma atenção maior, um respeito maior, querendo fazer a coisa certa. E eu desejo mesmo que esses 4 vereadores, junto com os outros vereadores da legislatura passada, façam um trabalho diferenciado para que Prudente se sinta representado, se sinta respeitado. Não é isso que eu estou vendo. Os 4 vereadores, a gente está observando que estão trabalhando bem e que estão procurando fazer um trabalho bacana. Mas eu não vejo isso ainda acontecer no dia a dia da Câmara Municipal de Presidente Prudente. Só completando um pouquinho aí do que você falou, o PSB aí do Ed Thomas, pelo que dizem, não sei se é verdade, o Ed deve ser candidato natural a prefeito de Prudente em 2020, né? E pelo que falam, eles não vão compor com a prefeitura porque eles vão ter que fazer oposição mesmo, né? Eles vão ter que ser contra a atual administração para poder, tipo assim, crescer alguma coisa, ter argumentos, né? Mas uma coisa que eu queria aqui pegar com você, em apenas 8 meses, 3 secretários já caíram na atual administração. Como é que você analisa essa situação? Eu vejo com tristeza isso. Mas antes de falar sobre essa questão, o Ed Thomas como deputado é um desastre para Prudente. É uma vergonha para a nossa cidade. Quais foram os investimentos e recursos que ele trouxe para o crescimento da nossa cidade? Não vejo. Eu sei que ele trouxe para algumas cidades onde o prefeito é do seu partido, e fico feliz que isso tenha ocorrido, mas para Prudente, o seu trabalho é acanhado. Eu não vejo ele fazer oposição a ninguém, até porque não é da natureza do Ed fazer oposição a ninguém. O negócio dele é fazer oba-oba. É um bom radialista, merece o respeito de todos nós, e eu estou falando da sua atuação como deputado. Eu acho que é desastrosa, é uma atuação pífia, que não representa a cidade de Presidente Prudente e não merece ser reeleito por nada de prudentino, porque a gente não vê um trabalho dele voltado para a nossa cidade e nem para a nossa região de uma forma coletiva. Então, sim, se ele pretende sair candidato a prefeito na eleição vindoura, ele tem que começar a mostrar para a cidade que ele trabalha para a cidade, o que até então não vem ocorrendo. Com relação aos 3 secretários, eu vejo isso de forma triste. Eu gosto do Bugalho, respeito o Bugalho, sei da sua decência, da sua honradez, sei do seu compromisso republicano, mas eu estou esperando ele assumir a cadeira de prefeito. Porque, na verdade, o que a gente observa é que o Bugalho está sendo prefeito de um governo que não é dele. Ele tem, como eu disse aqui numa fala anterior, ele tem acho que 2 ou 3 passas que são deles. As demais são todas de outros partidos. Mas não importa. É igual eu falei ontem para um camarada, eu falei assim, que ele tivesse uma secretaria e todas as outras fossem do PTB, do PSDB, do PSB, não importa. Os secretários teriam que gerir a política pública do município, a política, o programa de governo do prefeito. E a gente não vê isso acontecendo. A impressão que eu tenho é que os secretários assumem as secretarias e fazem aquilo que acham que devam fazer, fazem aquilo que acreditam que deva ser feito, e aí há choques. Por quê? Porque não há uma política de um programa municipal direcionando a atuação desse ou daquele secretário para que o trabalho seja desenvolvido e realizado. Eu acredito no Bugalho, torço para o Bugalho, mas eu ainda vejo uma administração que está engatinhando, vejo o Bugalho com muita dificuldade em se aprumar, mas eu torço para que ele faça um bom trabalho, porque Prudente merece, precisa, e eu torço por isso, de verdade. E eu sei que a gente tem um prefeito com seriedade, gosto dele, tenho amizade com ele, mas infelizmente eu ainda não vi ele exercer o cargo de prefeito como deveria, e estou esperando isso. Fazendo uma geral aqui no panorama político, como é que você encara a cassação do ex-deputado estadual Mauro Bragato? É mais uma das aberrações que teve. A gente observa que antes dele já sofreu o professor Agripino, que é, na minha opinião, sem fazer demérito, o Constantino foi um prefeito que merece o nosso respeito, nós temos que tirar o chapéu para ele,
fez muita coisa para o Prudente. O Walter Lemes foi um prefeito admirável e deixou vários projetos que o Constantino executou, só que o Constantino teve o apoio do governador do estado. O Agrippino, na minha opinião, foi o melhor prefeito dessa cidade, não teve apoio de governador nenhum. E ele, quando assumiu a prefeitura, pegou a administração quebrada, com férias vencidas, salário atrasado, cesta básica atrasada, o maquinário todo a Prudente sucateado, e ele no primeiro mês de governo pagou todo mundo e renovou a frota. Então, o Agrippino Lima, quando foi prefeito, foi cassado. Por quê? A Marta Suplicy havia comprado um planetário, enquanto era prefeita de São Paulo, foi a mesma época, por 1 milhão ou 1 milhão e 200 mil, na época, 1 milhão e 200 mil. E o Agrippino comprou, só que ela fez licitação. O Agrippino comprou o mesmo planetário por 700 mil, ou seja, economizou para os cofres públicos municipais. Mas ele fez sem obedecer à lei e não fez a licitação. Por conta disso foi cassado, mesmo obedecendo, e depois não foi pago o preparo e o recurso dele acabou sendo julgado no deserto. A questão do Bragato foi a mesma coisa. O Bragato, quando foi prefeito, comprou lá uma salsicha, umas coisas que ele comprou, num preço, um determinado valor. Quando veio a administração seguinte, comprou aquele mesmo produto que ele havia comprado na gestão anterior, num valor bem mais abaixo. E aí o pessoal falou, opa, aqui tem coisa errada. Por que nós estamos pagando, tipo, um exemplo, R$1, e o camarada lá pagou R$1,30, R$1,50, tem chucho. Mas na época que o Bragato comprou, tinha um ágio e houve o deságio, e aí esse valor caiu. E isso não foi levado em consideração, por conta disso ele foi cassado. Não houve mácula, não houve má fé, foi cassado por uma exigência legal. Na minha opinião, foi errado. Eu acho que o Bragato exerceu um trabalho muito bom como deputado, como prefeito não. Mas como deputado exerceu um trabalho muito bom, merece o respeito da população, continua exercendo até hoje. Mesmo fora do cargo de deputado, ele continua sendo deputado e trazendo recurso para a Presidente Prudente, o que o editor devia fazer. E a gente vê que a lei, ela é cega. Eu acho que em grau de recurso, teria condições de o Agrippino ter conseguido reverter, mas infelizmente foi julgado no deserto, e o Bragato me parece que ele está tentando aí juridicamente resolver a situação ainda, e eu torço para que resolva. Certo. E como é que você vê a possível candidatura do ex-prefeito Tupã para deputado estadual ou federal? Eu acho que o Tupã prestou um desserviço à cidade de Presidente Prudente. Ele foi um prefeito que conseguiu recursos mil, tanto através de emendas de deputado, através da atuação do deputado Mauro Bragato junto ao governador do estado, trouxe recursos para Prudente inimagináveis. E a atuação do Partido dos Trabalhadores em Prudente, que merece o nosso respeito, fez um trabalho fantástico junto ao governo federal, e aí o Vinha teve um papel importante como vice-prefeito, por ser do PT, conseguiram muitos recursos para Presidente Prudente. Mas só foi feito casa popular. A gente observa que a piscina olímpica está parada, não foi feito o aterro sanitário até hoje não foi feito. A gente observa que ainda há alguns fundos com problema. Foi começada uma ciclovia irresponsável, na minha opinião, no meio de uma pista, de forma inadequada, pelo secretário Mosquet, que aliás a promotoria pública pediu o afastamento dele por, segundo ela, não reunir as condições morais e éticas para gerir a licitação do transporte público, mas ele continua lá como secretário. Enfim, então assim, eu acho que o Tupã, se tivesse usado os recursos que recebeu de forma inteligente para realmente resolver os problemas do município, merecia a nossa aprovação e a nossa atuação. Não estou falando do Tupã em nível pessoal. Ele tem os méritos dele, ele conseguiu muito recurso para a cidade, mas eu acho que se fosse um Agrippino com esse monte de recurso, um Constantino com esse monte de recurso, teria feito muito mais. Então eu acho que ele não se credenciou para estar na condição de deputado, conseguir aquilo que a cidade precisa, a região precisa. E além do que, tem uma série de processos dele correndo e que ele está respondendo, e a gente não sabe se ele vai ter amanhã as condições de exigibilidade que a lei exige para que a pessoa possa vir a disputar uma eleição. Eu não votaria nele, por conta de ele, na minha opinião,
ter sido feito um prefeito que conseguiu muito recurso para Prudente, trouxe muita coisa para Prudente, mas deixou muito a desejar, porque poderia ter feito mais se tivesse realmente foco no desenvolvimento e na resolução dos problemas que Prudente enfrenta e necessita que sejam resolvidos. E como é que você entende, por exemplo, essa questão do lixão em Prudente? Porque a gente tem aqui um problema grave, é um lixão que, ora, na prática, na teoria ele não existe, mas na prática ele existe, e agora estão querendo jogar ele num lugar que tem nascente, num lugar assim, totalmente infundado, né? Isso é uma vergonha, né? É o que eu estou dizendo, se o Tupã quisesse ter resolvido o problema do lixão, ele tinha resolvido. Ele teve o PT como vice-governo, que conseguia recurso 1000 lá no governo federal. Na verdade, o governo federal só não investiu em Prudente naquilo que não teve projeto, porque naquilo que teve projeto o dinheiro veio. E aí não teve projeto para solucionar esse problema. Tentou-se levar para uma zona onde tinha minas, me parece que já foi vetado e essa questão foi colocada numa pá de cal, mas tem que ser resolvido esse problema. Não dá para nós estarmos no século XXI enfrentando um problema que já era para ter sido solucionado e várias cidades se solucionou no século passado. Mas além disso, tem que se garantir às várias famílias que vivem do lixo condições de elas continuarem a ganhar o seu prolabório, o seu dinheiro em razão desse trabalho. Não um salário mixo, miserável, como recebem algumas pessoas que dizem receber da Copernix. Não, receber salário de fato com dignidade, com decência, para que o camarada se sinta um cidadão. Nós não podemos tratar a pessoa que trabalha com lixo, com reciclagem, como sendo uma pessoa que não mereça ganhar aquilo que os demais trabalhadores ganham. Tem que ganhar, mas a prefeitura tem que dar uma solução para isso, e eu espero que não seja demorada. E eu tenho certeza que o Bugalho, como ele foi como promotor público combativo em favor do meio ambiente, vai agora, como prefeito, cumprir e resolver esse problema, que é um problema que traz desassossego, tristeza, e que deixa a nossa cidade mais pobre ainda do que ela já é considerada. E como é que você vê a atuação do então deputado federal Isaac Silva? O Isaac Silva é uma vergonha para Prudente. O Isaac, o que trouxe de benefício até agora para a cidade? Não vemos. O que o Isaac fez na proposta mais necessária que precisávamos de um deputado, que seria votar contra o projeto da reforma trabalhista. Votou contra o trabalhador. Votou contra aquele que é da sua origem, a pessoa mais simples, a pessoa mais humilde. E ele deu a palavra dele, lá na Ordem dos Advogados do Brasil, de que ele votaria contra a reforma trabalhista, mas votou a favor. Disseram que cada um que votou a favor recebeu dinheiro. Eu não sei se isso é verdade ou não. Ele poderia virar público, dizer se recebeu ou não. Aliás, melhor, poderia quebrar o seu sigilo bancário para mostrar para todos nós que de fato isso não aconteceu com ele. Eu acredito que não tenha acontecido com ele, mas infelizmente, por conta dessa votação, merece ser rechaçado nas urnas. Eu acho que não merece ser reeleito. Uma pergunta que eu gostaria de fazer, por exemplo, a questão do trânsito em Prudente é uma questão muito, muito problemática. A gente vê aí essa questão dos radares. Na época não foi feito CPI, agora está tendo... desfizeram aqui a empresa que fazia os radares, que inclusive é 5 vezes maior o valor do que uma cidade como Londrina, né? Resumindo, o trânsito em Prudente sempre foi uma catástrofe, sempre foi problemático, é uma questão muito delicada. Como é que você entende essa falta que houve de uma CPI na época? Porque isso onerou toda a Câmara Municipal, todo o município. Inclusive teve questões aí de radares que multaram. Hoje 40% da população de Prudente tem a sua carta cassada em razão de radares. Inclusive essas multas que foram aplicadas não vão ser ressarcidas. Como é que você entende esse trânsito caótico de Prudente? Bom, primeiro eu quero dizer que você, que foi autuado, perdeu o ponto, você tem direito a ingressar com uma ação para que você
não só receba de volta o dinheiro que você pagou indevidamente por conta de um radar fraudulento, como também tem os seus pontos anulados para que você restabeleça a sua situação. Eu vejo de forma triste. Primeiro, que eu acho que tem que ser feito um trabalho para coibir o excesso de velocidade. A gente observa que uma das causas que mais provocam acidentes, e muitas vezes acidentes com vítima fatal, são os excessos de velocidade, onde principalmente aquele que vai numa balada acaba empreendendo no seu veículo e cometendo um acidente de trânsito, vindo a levar a óbito sempre alguém. Sempre uma família chora um pai, chora uma mãe, chora um filho, uma filha, uma esposa, um esposo, por conta de uma alta velocidade empreendida por alguma pessoa desavisada. Então eu sou a favor de que haja redutor de velocidade. O que eu não sou a favor é de que os radares sejam feitos como uma forma de se auferir lucros, porque alguém está ganhando. Esses radares segundo informações, não dá para a gente saber se é verdade ou não. Os valores cobrados em Presidente Prudente é 3, 4 vezes maiores do que em várias cidades onde o radar existe e funciona. Por que isso ocorre? Se é verdade que isso ocorre, o secretário devia responder essa pergunta. E se eu fosse o secretário Busquet, eu abriria a conta bancária e falaria: eu recebo apenas o que eu ganho desse secretário, que hoje está em 14 mil, acho, e recebo apenas o que eu ganho como policial aposentado da reserva, porque ele foi eleito vereador numa época e aí é obrigado a se aposentar como policial. Eu abriria as contas e mostraria que para todo mundo, e eu acho que o político tem essa obrigação de mostrar para todo mundo que é honesto. Não basta o cara ser honesto, ele tem que mostrar para os outros que ele é honesto e de que não tem mácula no trabalho dele. Eu, se eu fosse Busquet, quebraria o sigilo bancário e mostraria isso para a população de Presidente Prudente. Mas cada um faz aquilo que acha que deve fazer. Eu acho como vergonha, eu vejo muito triste. E vou dizer mais, aquela ciclovia que está sendo, e eu não sou contra a ciclovia, aquela ciclovia que está sendo feita na Alberto Monfragoli, aquilo é mais uma forma para se tirar dinheiro da população de Prudente. Porque ali vai se colocar vários redutores de velocidade, não vai ser cumprido, vai se colocar vários radares e muita gente vai levar multa ali, porque está sendo feito no meio da rodovia. Por que não faz na lateral da rodovia? Enfim, ali é mais uma forma, na minha opinião, de se tirar dinheiro do cidadão de Presidente Prudente e da região que vem aqui. Isso é triste, gente, isso é triste. Tinha que ter sido feita uma CPI para nós, de fato, apurarmos como é que essa empresa veio para cá. Se houve ou não um direcionamento na licitação, como disse a especialista de trânsito da cidade de Votorã. Mas isso não foi feito. E aquilo que não é feito a gente fica falando apenas para que as pessoas escutem. Mas nós temos que exigir que a Câmara faça um trabalho nesse sentido. Não vai fazer. O vereador Rogério Galindo, que aliás eu tenho o maior respeito por ele, pelo pai dele, o doutor Rufino de Campos, que foi meu advogado na Câmara Municipal, o Rogério Galindo fez um requerimento para que seja apurado aonde que está sendo feito, quanto que recebeu, aonde que está sendo feito a aplicação desse dinheiro. Enfim, nada do que ele requereu vai ser informado. Eu não acredito que vai ser informado. O Mauro Neves, que embora seja do partido do governo, a gente vê ele fazer um trabalho bacana, um trabalho bem direcionado. Ou seja, a gente vê que os novos é que estão procurando fazer um trabalho diferenciado. E aí demonstra que tinha que se tirar os outros 8 que estão lá. Então na próxima eleição pense nisso, não reeleja não. Vote para não renovar. Aliás, vote para não reeleger, porque nós temos que renovar, nós temos que dar oportunidade das pessoas fazerem um trabalho sem mácula, sem maus princípios, sem contaminação. Vamos dar oportunidade para as pessoas novas assumirem as funções públicas de Prudente, do nosso estado e do nosso país. Esse é meu pensamento, eu sou contra a reeleição. E acho que vereador, se na próxima eleição eu sair, o vereador tinha que ter no máximo uma reeleição. Tem vereador que está lá 6 mandatos, fazendo o quê? A aula da aula de manhã e de tarde de novo. Quando que essa mulher vai visitar um bairro? Nunca vai visitar um bairro. Que requerimento que ela fez para investigar alguma coisa? Analisa os requerimentos que ela fez. Adora a aula. Acho ela uma professora brilhante, um ser humano brilhante. Como vereadora, é um desastre. Eu não estou falando aqui das pessoas de ninguém. Não estou falando do Nato. O Nato é um ser humano maravilhoso. Como vereador, é um desastre. E uma coisa, a gente já foi para a esfera municipal,
estadual, federal. E para a presidência, quem que o Adilson Silgueiro vai votar? Isso eu falo com alegria no meu coração. Eu acho que nós estamos vivendo uma crise moral e, aliás, eu quero parabenizar aí aquele procurador, o Rodrigo Janot, que não merece o meu respeito, não merece o respeito da população de Presidente Prudente, mas no fim da sua carreira como procurador está demonstrando que não vai morrer sem ter feito algo bom, porque pediu a prisão do Joesley Batista, e devia ter pedido do irmão dele também, e do Saldi, que é o camarada lá, o rapaz que trabalha com ele. E o ministro Fachin acabou determinando a prisão. E eu achei até que não iria, porque o que a gente vê do Supremo Tribunal envergonha a gente. Então, assim, eu vou votar naquele que eu acho que representa o anseio da população brasileira, aquele que eu acho que reúne as condições morais, as condições de probidade, de decência, de honra, onde aquilo que fala bate no meu coração como algo sério e que eu posso acreditar. Por isso eu vou votar no Jair Bolsonaro. Eu gostaria que todas as pessoas votassem no Jair Bolsonaro e que ele vencesse as eleições. Vão falar muita coisa do cara, vão falar que ele é assassino, vão falar que ele é de extrema direita, que ele é nazista, fascista. É tudo mentira isso. O cara tem decência, tem honra, e eu tenho certeza que ele, enquanto presidente da República, vai reunir pessoas decentes para poder compor o seu governo, para que tenhamos ministros decentes, que seja militar, não importa. E o que eu mais espero, além daquilo que ele já propôs de fazer em termos de proposta de governo, é ver a sua relação com esse Congresso podre que nós temos. Nós temos que acabar com esse Congresso. Ali é um bando de picareta que enfeia nosso país. Nós temos um Senado podre e a gente observa que essas indicações feitas no Supremo Tribunal Federal colocam o Judiciário numa situação difícil e ruim. Se a pessoa é ministra do Supremo Tribunal, na minha opinião, ela não pode ter parente advogado, ela não pode ter empresa, ela tinha que se dedicar somente àquilo. Mas infelizmente não faz isso. Tem que acabar com essa indicação de presidente. Tem que ser por concurso público. E aí que a votação, que a eleição seja interna no próprio Judiciário, mas não indicação de um presidente da República, com aprovação de um Congresso e de um Senado, onde se coloca lá um padrinho político que depois, enquanto ministro, vai defender as suas mazelas. E a gente viu que isso aconteceu em algumas situações. E eu acho isso vergonhoso. Eu sou contra a indicação de ministro do Supremo. A gente falou de bastante. E o meu candidato é Jair Bolsonaro. E se você gostou dessa ideia, venha com a gente, vote no Jair Bolsonaro. Pense com carinho, acompanhe o trabalho dele e veja a integridade moral que esse camarada tem. Nós precisamos de alguém que tenha decência, honra, e ele tem. Marco, a gente falou de bastante gente, mas eu gostaria de saber do Adilson Silgueiro, o James Bond. Você tem ainda pretensões políticas? Você vai ser candidato a vereador, a prefeito, a deputado? O que você pretende aí do futuro? Esses dias vieram me pedir para que eu saísse candidato a deputado. Eu falei, eu não quero ser candidato a deputado, eu quero cuidar do meu escritório de advocacia. Eu sou advogado, eu tenho bastante cliente, eu quero cuidar dos meus clientes, fazer meu trabalho como advogado. Vou continuar fazendo política como advogado, dessa forma. Mas eu sou um homem de fé. Eu acredito em Deus, eu sei que Deus me deu a vida e tudo que eu faço, de bom ou de ruim, de alguma forma Deus permite que seja feito. Eu tenho um pai e uma mãe que me deram o norte para que eu tivesse decência e bons princípios. E Deus é meu Senhor, minha vida está na mão dele. Se amanhã, de alguma forma, ele tocar no meu coração para que eu faça isso ou aquilo, eu farei. Eu não tenho pretensão de sair para vereador e nem pretensão para sair a outro cargo. Mas a vida não é minha. Eu sei que eu vou morrer amanhã, porque a vida é de Deus. O amanhã, de repente, não é meu. Pertence a Ele, eu já não esteja mais aqui. Mas quando chegar esse amanhã para mim estar junto com o Pai, eu quero que Deus, ao me cobrar dos meus atos, dos meus feitos, que Ele cobre bons atos e bons feitos. Já que o amanhã não me pertence, que eu seja um hoje decente. Então, assim, meu futuro político, trabalho, namoro, tudo está na mão de Deus. Ele cuida da minha vida. E eu tenho certeza que Ele espera algo bom para mim. Se ele achar que eu posso ser um vereador amanhã, vou disputar as eleições.
Se ele achar que eu posso ser um vice-prefeito, um prefeito, vou disputar as eleições, mas eu não tenho isso no meu coração. Você quer? Não quer. Mas a minha vida não é minha. Então, eu sou um cara que eu oro todos os dias. Oro todos os dias. E oro muito. E eu tenho certeza que Deus vai me dar um norte para aquilo que é melhor. Se depender do meu pai e da minha mãe, eu não saio candidato mais nada. Eu também não tenho vontade de ser candidato mais nada. Eu quero fazer meu trabalho como advogado. Quero cuidar do meu escritório e cuidar dos meus clientes. Esse é o meu compromisso. Correto. Pelo portal Sentido Horário, portal de notícias, a gente gostaria de agradecer a entrevista, a oportunidade que nos foi concedida, e também gostaria que você fizesse assim, as suas palavras finais para o nosso leitor, a população de Presidente Prudente. Eu acho que o portal Sentido Horário cumpre um papel fundamental no nosso país, que é o da informação. Se nós não tivéssemos uma imprensa livre e atuante, nós hoje não teríamos, com certeza, a solução de várias podridões que acontecem nesse país. O Sentido Horário vem exercendo um papel fundamental para a concretização, solidificação da nossa democracia. Hoje nós temos, e eu sei que você foi um dos grandes responsáveis pelo programa Vem para a Rua, onde levou-se milhares de pessoas em Presidente Prudente e no Brasil inteiro, culminando com uma proposta de moralização, uma proposta de renovação na política, uma proposta sem corrupção. É isso que a gente precisa. Então o Sentido Horário está de parabéns. Prudente tem que te agradecer por esse trabalho que vocês fazem, e eu agradeço por essa oportunidade. Que Deus sempre nos abençoe, que Deus nos inspire, que o Espírito Santo esteja presente no nosso coração, na nossa mente, para que a gente sempre faça o melhor e que continue dando norte para que você continue fazendo esse trabalho, um trabalho digno da nossa cidade e da nossa região. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu agradeço pela entrevista, Gilson. Aqui o nosso eterno James Bond, a pessoa que sempre teve um compromisso com a verdade e que sempre esteve disposto a trabalhar para o Presidente Prudente, o Adilson Silgueiro. Muito obrigado por tudo. Eu agradeço.